Queridos irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. Desejo meditar um pouco na palavra de Deus com os meus irmãos sobre o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos perto do rapto da igreja. O Senhor Jesus Cristo comprou a sua igreja com seu precioso sangue. E para isto foi profetizado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deixou os seus apóstolos. Quando ele estava aqui, eles eram apenas discípulos, aprendizes. Depois da morte de Jesus Cristo, eles, assumindo a responsabilidade da pregação da palavra, eles, pela fé, morreram por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. O que os consagrou ao apostolado foi o sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele fundou a sua igreja e deixou as bases da igreja. As bases da igreja são os 12 apóstolos. E a sua igreja, ela foi ensinada a dar o valor ao ensino dos apóstolos. Nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele chamou os seus discípulos em particular e deu-lhes uma mensagem para todos eles. Nós vemos no livro de João, capítulo 14, do livro do Evangelho de João. O Senhor Jesus Cristo disse ali para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei e vos levarei a vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Mesmo vocês já sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Senhor Jesus Cristo, falando da urgência e da necessidade de ele ir para a glória, o Senhor Jesus Cristo disse, no capítulo 14, e o versículo 11, crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e que as obras que eu faço não faço de mim mesmo, mas por causa, vamos ler, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ele disse: o meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele escolheu os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eles não eram perfeitos, eram matutos, mas o Senhor Jesus Cristo investiu neles, ensinando, educando. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles seriam mestres, eles seriam exemplo para milhões e milhões que iria pela fé entrar na igreja.
E nós vemos pela palavra de Deus, no 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para meu Pai. Antes de ir para o Pai, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e disse, no versículo 16, sobre a urgência dele ir para a glória. Mas antes ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Ele estará convosco, e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho falado. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Senhor Jesus estava falando ali exclusivamente para os 12. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Ele estava falando que ele viria através do Espírito Santo para os discípulos. Porque quando o Senhor Jesus estava aqui no meio deles, Jesus, em parte, era limitado, porque ele estava do lado deles. E tinha momento em que eles ficavam sozinhos. A vontade do Senhor Jesus não era apenas estar do lado deles, era estar dentro deles. E o Senhor Jesus só podia estar dentro deles através do seu Espírito. Assim que o Senhor Jesus se despede dos seus discípulos, ele os chama para o Monte das Oliveiras para despedir deles. E ali já tinha, além dos discípulos, quase 500 pessoas, admiradores, que já estavam acreditando no Senhor e na sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo então se despede. É difícil, irmãos, se despedir de quem a gente ama. No momento que o Senhor estava se despedindo, acredito que grande parte deles estavam tristes.